Muito bem, chegamos ao nosso último módulo, né? A primeira aula é aquilo que você já pode aplicar já, mas já eu digo agora mesmo, imediatamente, tá? Isso tem a ver com a questão daquela coisa do sentido da vida, né? Algo que você dê um sentido que não seja necessariamente uma fuga daquele sentido da dor da crise existencial, né? Eu quero falar aqui no sentido de te dar uma solução que seja possível você enxergar o sentido justamente naquilo que você acha que não tem um sentido, que você precisaria buscar fora para poder compensar a falta de sentido daquilo que não teria em tese, tá? E a partir desse processo você começar a, digamos assim, ter uma espécie de experiência de contato com o que seria a sua própria vocação no final das contas, tá? Esse módulo 4 vai ser justamente para isso. Hoje nós vamos falar sobre sentido da vida, como você encontrá-lo naquilo que você está fazendo nesse exato momento. Não só nos momentos em que você pode buscar algo que parece fazer mais sentido para você, como por exemplo, sei lá, o happy hour, ou a sua corrida, ou o seu yoga, ou qualquer coisa que o valha. Eu estou falando de buscar o sentido da vida naquilo que parece não fazer sentido, tá? Então vamos ser bem objetivo e bem prático, tá? A busca do sentido da vida, ele nunca é algo que está fora da própria vida, fora daquilo que você está fazendo. Na verdade, o próprio Viktor Frankl, ele diz assim que quando você pergunta o sentido da vida, não é você que está perguntando, é a vida que está perguntando para você. Qual é o sentido que você vai dar para a sua própria, qual é o sentido que você vai dar para a sua própria vida no final das contas. E nós estamos aqui com 30 anos de idade, né? Já temos uma série de definições de vida que já foram feitas. Nós já estamos aqui com o nosso trabalho, que já temos até uma história no trabalho, já temos muita experiência, ou então estou estudando até hoje, mas também já estou macaco velho no estudo, já tive relacionamentos de toda ordem, estou procurando, etc, etc. E uma das marcas que a gente viu aqui, que mais chama atenção e que é mais dolorosa para quem está nessa casa dos 30 aqui, e claro que por 30 pode ser um pouco antes dos 30, pode ser um pouco depois, mas essa é uma característica, é a sensação de que não tem tempo para tentar esperar as coisas acontecerem. Você sente que a coisa tem que ser meio que para já, né? Então se você é mulher e não tem um parceiro e você quer ser mãe, etc e tal, não vai dar para ter, né, um namoro de 5 anos, para daí casa daqui 2, aí eu vou querer ter filho daqui 3, que a coisa vai ficar complicada. Então muito provavelmente todo aquele, né, suposto script certinho, você vai ter que encurtar isso muito, vai ter que arriscar muito mais para tentar ter o teu filho o quanto antes, ou pelo menos você sente que tem que ter o quanto antes, porque o tempo está machucando, né? Para a mesma coisa, quer dizer, tem que achar uma carreira que eu me sinta realizado profissionalmente, etc e tal, também já não vai dar para ir mudar muito assim, né? Sei lá, teu sonho na verdade era ser jogador de futebol, se você tem 30 anos ferrou, meu amigo, jogador de futebol aos 30 já está aposentando, não dá mais para ser isso, entendeu? Você vai ter que tentar alguma outra coisa, ainda que seja no campo, no meio do futebol, mas não vai dar para ser jogador. Então a sensação de que o tempo está passando e que não dá para perder tempo é um dos maiores problemas, talvez até o maior, para você encontrar uma solução efetiva, porque daí você vai meio que, né, aos trancos e barrancos e com pressa e se sufocando e fracassando e tentando de novo, fugindo, etc, etc, etc. Então para lidar com essa questão do tempo, nada melhor do que acharmos um meio de você sentir que o tempo tem sentido para você, que a vivência do tempo atual tem sentido para você. E é até relativamente simples de você fazer isso, tá? Então, sendo bem objetivo, tudo que você vai fazer na sua vida, tudo que você tem para fazer, você só pode fazer de duas maneiras, tá? Ou você faz aquilo bem feito, ou você faz aquilo mal feito. Claro que entre o bem feito e o mal feito, você tem toda uma gradação de melhor e pior, né? Então tem algo aqui que eu até fiz bem feito, mas eu sei que eu posso fazer melhor do que isso. Então você está dentro do bem feito, mas dentro do bem feito tem algo que pode ser melhor do que aquilo que já está bom. E a mesma coisa, né, naquilo que é mal feito. Quer dizer, está mal feito, mas assim, podia estar pior ainda, né? Então também existe uma gradação. O que me interessa é que só que você perceba que existem duas atitudes perante a qual você pode ter com tudo aquilo que você vai fazer. Por exemplo, nesse exato momento você está assistindo essa aula. Mas você está assistindo essa aula de maneira bem feita ou mal feita? E é bem fácil você descobrir a resposta. Você está com o celular conversando com alguém enquanto está me escutando? Você está no Facebook nessa hora? Você está, sei lá, escutando música? Você está assistindo alguma outra coisa? Você está pensando na morte da bezerra enquanto está me ouvindo? Só para que quando terminar a aula você assisti a aula, pronto, estou resolvido. Você acha que isso é você participar da aula, assistir de uma maneira boa ou má, né? É bem feito isso? Você assistiu de uma maneira bem feita? Foi um bom aluno, vamos chamar assim, ou um mau aluno?
faz a gente perceber que dá para ser melhor do que isso, né? E que provavelmente o que eu falei vai entrar por aqui, vai sair por aqui, porque você assistiu de maneira mal feita. Vou ficar insistindo nesses termos bem feito e mal feito, tá? E é óbvio que se você parou tudo, se concentrou, está aqui prestando atenção, anotando, voltando porque não entendeu direito, né? Porque não, acho que ficou confuso, vou mandar uma pergunta para o professor ler porque não estou entendendo. É óbvio que você está participando de uma maneira boa, você está fazendo isso bem feito. Tá? O que eu quero que você preste atenção é na atitude com a qual você está fazendo as coisas que você está fazendo. Seja porque você escolheu fazer, seja porque você está obrigado a fazer. Então agora você está aqui porque você decidiu fazer esse curso e quer assistir essa aula. Mas você pode estar no trabalho e você tem uma série de obrigações para fazer que você não gostaria de fazer, mas você tem de fazer porque é o seu trabalho. Não importa o que seja e a razão pela qual você está fazendo, você pode fazer aquilo bem feito ou mal feito. A atitude sua de fazer as coisas bem feitas vai mudar completamente a relação que você tem com o tempo da sua vida. Eu vou dar um exemplo bem prático de um aluno meu que tinha ali os seus 30 anos, tinha uma namorada, ele veio fazer direito aqui em Curitiba, ele já estava... ele tinha um pouco menos de 30, acho que ele tinha 27, se eu não me engano. E ele veio fazer direito aqui, já tinha tentado outras faculdades e estava morando sozinho. Aqui os pais bancavam, né? Ele aqui e tal. E como ele trabalhava e bancava assim, os pais bancavam no sentido de que pagavam aluguel para ele, mas ele tinha que trabalhar para poder ter o que comer, né? Então ele estudava de noite e trabalhava de dia. E mal tinha tempo para cuidar da casa, que era uma das responsabilidades dele como sendo um sujeito morando sozinho. Então chegava no sábado e ele tinha que botar ordem na casa, né? Tinha o dia de Maria, como a gente chama. Ia ter que limpar a casa, botar roupa para lavar, secar, passar, aquela coisa toda, senão não ia ter roupa para segunda-feira, né? E é claro que chega o fim de semana, você quer se divertir, você quer ter um momento de prazer, de ócio, ficar com a namorada, ele gostava de jogar futebol, né? Ele jogava futebol com os amigos só no fim da tarde, no sábado, depois ia encontrar com a namorada, saíam, iam pra balada, né? E aí o domingo também ele passava na casa dos pais dela, almoçava lá e ficava lá o dia todo. E uma das reclamações que ele sempre tinha comigo é assim, ele não tinha tempo para estudar, queria ler, queria fazer outras coisas, e nunca tinha tempo durante a semana por conta dos horários dele, e chegava no sábado ele também não conseguia fazer nada, tudo ficava... Ele começou a pegar uma espécie meio que de raiva da vida dele, porque ele não conseguia fazer as coisas que ele queria fazer. Estava sempre tendo que atender outras coisas que não que ele queria. E aí eu fiz um teste com ele. Falei assim, o tempo que você tem para ler, para estudar, é no sábado então, né, no final das contas. Falei, então faz o seguinte, né, você tem que botar a roupa para lavar, né, por que na hora que você está botando a roupa para lavar ali, você não... ou tem que esperar, né, porque ele arrumava a casa até muito rapidamente. Né, falei, por que você não, enquanto a roupa está lavando e você fica meio que angustiado, já não estuda alguma coisa? Né? Tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo pelo fato de que você pode fazer uma coisa só, enquanto a outra está sendo feita meio que por conta. Ele começou a fazer isso e sentiu que melhorou para ele. Né? Sentiu que, já começou a sentir um pouquinho mais útil consigo mesmo, que cobria mais coisas do que ele queria e não conseguia fazer. Com o tempo ele foi percebendo que o que ele menos gostava no sábado era o fato dele ter de passar a roupa dele. Né? Porque era a única hora que ele tinha para passar, então ele passava aquilo tudo mal feito, queria se livrar daquilo para poder jogar futebol. E ele percebia que queria jogar futebol e o futebol tinha que ter O futebol tinha que ser muito bom para compensar tudo que ele tinha vivido. Depois, para sair com a namorada, tinha que ser muito bom para compensar a semana difícil. Né? Aí eu pedi para ele mudar. Né? Eu falei assim, olha, faz o seguinte, você vai ter que passar roupa, então tenta passar roupa bem passada. Pega a tua camisa, passa ela direitinho, o melhor que você puder. Só se concentra nisso. Né? Assim a gente ficou quase que um mês e meio, tá? Eu tinha aulas semanais com ele e cada semana ele me dava um retorno do modo como ele passava a roupa. Então na primeira semana ele passou, não viu passou bem, mas não viu grandes mudanças. Mas ele foi percebendo que depois da segunda ou terceira tentativa, ele percebeu que ele meio que se desligava do restante e focava na roupa para passar e tentava passar bem feito. Até que ele percebeu que quando chegou no final de passar a roupa, ele viu que a última camisa estava tão bem passada que quando ele olhou para a pilha, ele viu que aquilo estava mal passado em comparação com ela. Ele decidiu passar tudo de novo, para ficar tudo igual aquilo dali. No final das contas, ele se atrasou uma meia hora a mais do que o normal, mas ele saiu de casa muito tranquilo, com uma sensação de realização que há muito tempo ele não sentia, por incrível que pareça, só de passar roupa. O futebol foi como sempre, mas ele estava leve, o futebol foi mais legal, mais divertido. A namorada dele percebeu que ele estava mais feliz de noite, que ele estava uma companhia mais agradável. O domingo que eles passavam morgando na cama da casa dela, lá vendo seriado, etc e tal, meio que tentando descansar, ele quis sair para passear, né, andar na roda de carro, ir na praça, ir não sei aonde, etc e tal. Foi um fim de semana muito mais alegre, muito mais feliz para ele. E ele começou a segunda-feira de uma maneira muito mais descansada do que antes.
Quando ele chegou na aula comigo, ele chegou feliz da vida, falou, como é que pode e tal, fez isso. Eu falei assim, ó, a diferença é que quando você tem uma atitude de fazer bem feito aquilo que você tem para fazer, você entra numa espécie de outro roteiro de vida. Você vai procurar sempre o melhor para você mesmo, nas coisas mais simples. Isso tem um efeito psicológico. Tá? Filosoficamente falando, tem um filósofo chamado Louis Lavelle, que eu gosto muito, que ele diz assim, quando você faz algo bem feito, você está participando do bem. Quando você faz algo mal feito, você está participando do mal. E bem e mal não precisa explicar o que seja, né? Mal é mal, bem é bem. Né? Então é aquela coisa, sabe? O universo conspira a seu favor. Quando você faz as coisas bem feitas, né, você se sente bem, no final das contas. E na hora que você se sente bem e começa a fazer as coisas bem feitas, não importa o que seja, o sentido da vida está dado. Pelo simples fato de que você assumiu aquilo que tinha para fazer, assumiu a responsabilidade por aquilo e cumpriu aquilo da melhor maneira que você podia fazer. Essa é a dica de hoje, para você fazer já. Você está escutando música? Larga, presta atenção direito. Se não está escutando, se não está fazendo nada, perceba como o que você está fazendo aqui bem feito está tendo um efeito bom para você, está dando sentido para a tua vida. Quando você desligar essa aula, quando você puder escolher o que você vai fazer agora, ou se você já sabe o que vai fazer ou ainda pode escolher, perceba que seja lá o que você for fazer ou escolher fazer, faça também da mesma maneira, tente fazer da melhor maneira possível. Não estou dizendo que você vai conseguir, porque tem coisas que a gente realmente não quer fazer, e é uma luta, é um parto. Não importa, deixa essas coisas difíceis para lidar depois. Comece com as coisas mais básicas do teu dia a dia a tentar fazer sempre bem feito. Se você acorda todo dia no mesmo horário, né, mas fica lá brigando com a cama, tenta acordar naquela hora mesmo. O minuto heróico, né? 6:30 da manhã, levanta. Não fica na cama, levanta, vai escovar o dente, lava o rosto, vai passar o café, né? Tenta fazer o máximo de coisas possíveis que você já faz, mas da melhor maneira possível para você sentir a diferença que isso dá de termos emocionais, sentimentais e de percepção do quanto o tempo que está passando está sendo bem aproveitado. Ainda que você não saiba qual é a sua vocação, ainda que você esteja com todos os problemas do mesmo jeito que estavam antes, mas algo mudou na sua atitude, que é o mais importante aqui. Isso pode mudar aqui e agora, já imediatamente, e essa é a melhor maneira de você combater a sensação de que o tempo está contra você. Ok? Muito bem, aula passada, eu espero que você tenha entendido o que eu quis com o exercício, vamos dizer assim, de fazer bem feito aquilo que você tem para fazer nesse exato momento. E eu espero que a própria prática disso vá mostrando para você qual é o efeito disso, né? Qual é a consequência disso, né? Daquela participação no bem, né? Como eu falei, usando uma expressão do filósofo Louis Lavelle. Tá? Você pode estar se perguntando o que é que isso pode ter a ver com vocação ou não. E aqui eu vou amarrar essas duas pontas, porque essa aula é agora como você corre atrás do prejuízo, né? Então, na aula passada eu disse assim, como é que você usa esse conhecimento da questão do sentido, que você está fugindo a teu favor, quer dizer, essa sensação de que você precisa fazer alguma coisa e por isso mesmo você acaba fugindo de fazer o que tem de fazer. Então, na aula passada era para você fazer o que você tem de fazer, efetivamente falando, não importa o que seja, né? Mas fazer bem feito. O que isso tem a ver com vocação? Você se lembra que eu falei que vocação ela é um chamado, né? E quando ela é um chamado, vamos parar para pensar a coisa mais óbvia. Quando alguém chama ou algo chama, você tem de escutar isso, né? Se você não está escutando, de duas uma. Ou porque tem muita coisa chamando ao mesmo tempo, muito ruído, e você não consegue discernir qual deles é a vocação, ou então você está muito longe da vocação, da fonte, e portanto você não sabe, né, que a vocação está te chamando, né? Você está meio que procurando no lugar errado, você precisa se aproximar mais da fonte para poder descobrir, né, escutá-la, e aí você começar a se aproximar cada vez mais. Eu costumo usar, acontece as duas coisas no final das contas nos dias de hoje. É muito ruído à nossa volta, tá? E por ruído eu quero dizer assim, o seguinte, quer dizer, se você mora nas cidades, é barulho, por exemplo, de carro o tempo todo, é barulho de celular, notificação, computador, televisão, rádio, tudo faz barulho. Você dificilmente para
escutar você mesmo, digamos assim, né? Precisa ter um momento parece que tem que ir para um retiro, você tem que fazer um negócio esotérico para poder conseguir entrar em contato consigo mesmo, né? No seu grande Buda, aquela coisa toda, né? Que vira um negócio muito místico, né? E às vezes a gente só tem essa necessidade justamente pela barulheira que é a nossa vida. E com a vocação ao chamado, ela vai estar misturada, e aí fica a mesma coisa. Seja porque eu não consigo discernir o chamado da vocação, seja porque eu estou distante, a realidade concreta acaba sendo a mesma. Eu não estou escutando. E aí, portanto, eu tenho que começar a me aproximar o suficiente da vocação, do chamado da vocação, para poder discernir ou então escutá-lo pela primeira vez. E aí é mais ou menos parecido, sabe quando você está, por exemplo, eu moro perto de um estádio de futebol, relativamente perto, né? E aí quando tem jogo, a gente escuta, né, quando a torcida... Mas eu não consigo discernir o que é que eles estão falando, se foi gol, se não foi gol, se estão xingando o juiz, estão cantando, não sei do que se trata. Eu preciso ir indo em direção ao estádio para aos poucos eu começar a ver, agora foi gol, não, agora estão xingando o juiz, não, agora estão brigando com não sei quem, agora estão falando tal coisa. Quanto mais perto, mais claro fica e eu sei o que está se passando. Com a vocação é muito parecido. Primeiro a gente escuta a coisa meio que não... Mas tem alguma coisa ali chamando, né? E à medida que eu vou me aproximando daquilo, eu vou conseguindo discernir de modo mais claro. Então, a aula passada de você fazer o que você está fazendo da melhor maneira possível e você faz bem feito e você começa a se acostumar a fazer as coisas bem feitas porque é melhor fazer assim do que não fazer assim, você começa a participar do bem efetivamente falando, como eu disse. E aí, a coisa mais óbvia do mundo, a vocação é algo bom ou ruim? É algo bom. O que significa fazer que se você está mais próximo das coisas boas, né, fazendo mais bem feito, então você está se aproximando mais da vocação. A vocação para você vai ser algo que é muito bom e que você vai querer fazer bem feito justamente porque é a sua vocação. E o fato dessas duas coisas começarem a se aproximar faz que comece a ficar mais audível para você o chamado da vocação. Tá? Esse vai ser o link com o tempo, com o hábito, de você ir percebendo que quanto mais bem feito você vai fazendo as coisas, mais você vai ganhando condição de discernir o que é melhor ou pior para você. E o fato de você ir discernindo o que é melhor ou pior para você vai te aproximando mais do que a vocação quer de você no final das contas, porque ela é, digamos assim, o máximo de bem para você mesmo. Espero que tenha dado para compreender. Qualquer coisa vocês sempre me perguntam, tá? Pode fazer uso e abuso aí dos meios de contato no site. Hoje, a aula de hoje é como é que você corre atrás, então, dessa fonte, do prejuízo, né? Você já está fazendo aquilo do dia a dia para dar um sentido e para te dar uma espécie de sossego, e agora você tem que correr atrás da vocação. Como é que eu faço para buscar essa vocação necessariamente falando nas coisas do dia a dia, tá? Vocês se lembram, quando eu falei da vocação, da necessidade de você contar a sua própria história, né? E portanto você tem que fazer lá o inventário do que você queria ser quando crescesse, quais foram os teus sonhos posteriores, o quanto você foi atrás deles, não foi atrás deles, etc, etc, etc. Então eu estou voltado muito para aquilo que você está fazendo no momento presente e voltado para a sua história, para a sua memória. Com isso eu quero que você tome mais consciência de quem você está sendo. Por consciência, por tomar consciência, eu gosto muito de uma descrição de consciência de um psiquiatra francês chamado Maurice Pradines. E ele fala assim que consciência é a memória do passado preparada para as atividades do presente em virtude de um futuro. Então aqui dá para a gente dividir então a consciência em 3 partes que você vai ter de lidar, não de maneira propriamente separada, mas dá para você priorizar uma ou a outra dependendo do momento. Então aqui eu priorizei muito na primeira aula o momento presente, o sentido que você pode dar aqui e agora, independente do seu passado, independente do seu futuro. A sua vida pode ter um sentido já. Você pode tomar consciência do quanto sentido você pode dar para a sua vida nesse exato momento. Quando eu falei da vocação e da necessidade de você se voltar para a sua memória e contá-la à luz daqueles 2 critérios que eu falei, né, de comparar aquilo que você queria ser quando crescesse, os teus sonhos e o ponto onde você está, quem você se tornou, eu estou organizando a sua memória, estou dando os meios, né, para você preparar melhor essa memória, para você contar essa história, tomar mais consciência de quem você está sendo, para que no momento presente você comece a ser quem você, ou se aproximar para ser aquele que você gostaria de ser realmente, ou quem você deveria de ser realmente. Nós nos focamos tudo para cá. O correr atrás do prejuízo agora tem a ver com em virtude de um futuro. A consciência é a memória do passado, preparada para as atividades do presente em virtude de um futuro, ou seja, em virtude de objetivos, em virtude de finalidades que você estabelece para você e que em virtude de estar estabelecido você tem o critério com o qual você vai escolher o que você quer fazer ou deixar de fazer nesse exato momento. E aqui a gente entra no universo da imaginação, já não mais da memória.
Quer dizer, para que a minha imaginação funcione bem, eu preciso ter objetivos muito claros de vida. E é justamente a vocação que se coloca para nós nesse exato momento como um objetivo de vida. Quer dizer, a tomada de consciência da crise também é uma tomada de consciência de um objetivo de vida que você vai começar a procurar a partir de agora, que é a sua própria vocação, que vai implicar você se debruçar sobre a sua própria história, que vai implicar você dar muito sentido para o seu dia a dia, e isso por si só já vai mais ou menos te orientando em virtude de um futuro melhor para você. Mas é possível você correr atrás do prejuízo também, buscando essa vocação através da sua imaginação. Quer dizer, eu tenho certeza que quando você recuperou muita coisa dos seus sonhos de infância, dos seus planos, etc e tal, e muitas coisas delas você não conseguiu ir atrás, mas eu tenho certeza que muitas delas ainda permanecem como um desejo seu, ou um sonho. Ou então você tem outros novos agora. E uma maneira de você saber se eles têm a ver com você, se é possível você ir atrás deles, se tem a ver com a sua vocação, é justamente fazer uso da sua capacidade de imaginar você indo realizá-los. A nossa imaginação, ela é capaz de moldar o nosso futuro e de prever o nosso futuro. Então você precisa usar a sua capacidade imaginativa para, escolhendo um objetivo que você sonhava antes e nunca foi atrás, imaginar como você, agora, nesse exato momento, o que você precisaria fazer para ir atrás. Por exemplo, digamos que quando você era criança você queria ser um jogador de futebol, você queria ser o Neymar. Você está com 30 anos, não dá mais para ser o Neymar. Logo, esse sonho ficou para trás. Mas pode ser que trabalhar com futebol, você ter contato com futebol, é o que você quer mesmo, independentemente de ser jogador. Aos 30 anos dá para você tentar ser, sei lá, técnico, né? Dá para você tentar ficar próximo desse mundo de alguma outra maneira. Quais são as possibilidades? Como é que você faz para ir atrás delas? O que você precisa? Tudo isso é um trabalho da imaginação. Como você estabeleceu o objetivo, como você procura esse objetivo. A sua imaginação ela só consegue trabalhar com uma imagem muito concreta do que você quer, e em função desse o que você quer, já traz para você critérios com os quais você vai ter de imaginar os obstáculos e as adversidades que você vai ter para ir atrás daquilo. Então, sei lá, você já deve ter visto aqueles exemplos de gente com 70 anos de idade que resolve fazer uma segunda ou terceira faculdade. Digamos que o sujeito está com 70 anos e resolve ser médico. Então, ok, ele vai passar por uma faculdade, vai levar uns 6, 8 anos, vai começar a medicina lá pelos 80 anos de idade. É óbvio que ele não vai poder ser médico durante muito tempo, né? Mas pode ser que mesmo assim ele queira isso, né? E a vida dele vai ganhar um sentido e a vocação dele vai estar justamente no estudo da medicina e naquilo que ele vai poder fazer enquanto ele não se forma como médico. O que importa aqui agora nessa aula, desse correndo atrás do prejuízo, é de alguma maneira você, tendo as suas opções, aquilo que você ainda acha que quer ou que você não tem dúvida, mas você pode fazer uma avaliação já de todos esses objetivos em imaginação. O trabalho da sua imaginação de como que eu faço para chegar até lá pode já mostrar o quanto não dá mais para ser aquilo, ou o quanto eu vou ter que buscar uma alternativa para aquilo. E esse é o grande momento de você fazer esse tipo de avaliação dos seus sonhos em virtude daquilo que você precisaria fazer para buscá-los, para realizá-los. Eu não vou entrar aqui, obviamente, no processo do quanto você pode trabalhar com essa sua imaginação, porque eu tenho um curso que é bem mais extenso no site mesmo. O meu trabalho quase todo é com imaginário e com imaginação, e esse curso é para ser focado muito na coisa da crise, né? Então, se você tem dificuldade para imaginar, se você tem muita dificuldade de imaginar como é você definir o seu objetivo e como imaginar você chegando nele, então eu aconselho que faça realmente o curso, ou entre em contato, ou leia mais coisas do site, que a gente trabalha com isso o tempo todo. Mas aqui, o correndo atrás do prejuízo se trata justamente de você correr em imaginação, de você antecipar na sua imaginação todo aquele projeto, todo aquele trajeto que você faria na vida real e que na imaginação já pode te poupar muito tempo, porque na imaginação já pode te mostrar que não é por ali que você vai encontrar a sua vocação, encontrar quem você é e realizar-se na sua vida. Ok? Olá, sejam todos bem-vindos. Enfim, chegamos ao fim do nosso curso, que eu espero ter sido meio que intenso, né? A intenção nossa com nossos cursos é não ser aqueles cursos que você fica lá anos, mas dar elementos, instrumentos, né, para você lidar com os problemas de modo imediato, concreto, já agora, né? É aquela coisa, para alguns vai ser uma tabuinha, né, que vai
dar uma sobrevida para o náufrago, em outros vai ser um verdadeiro senso de direção para onde é que você tem que nadar, no final das contas, e até às vezes para outros o que você tem que fazer quando chega em terra firme, né? Que também precisa de um senso de orientação. Né? Bom, a gente viu aqui nesse curso todo, só para fazer um breve resumo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Os 2 primeiros módulos foi uma tentativa de fazer você tomar consciência do que é essa crise dos 30 anos, né? Do porquê você sofre essa angústia, a coisa do tempo passando e muito depressa, parece que vai contra você, a coisa do verdadeira falta de sentido da vida, da quantidade de coisas que a gente pode procurar fora daquilo que a gente deveria lidar para tentar dar uma aparência de sentido, então a gente pode fugir, tentar desistir, etc, etc, etc. No módulo 3 a gente partiu para tentar resolver essa crise, né? Essa crise só vai solucionar, como eu disse, com o encontro de uma vocação e a sua realização, e o bom de encontrar a vocação é que quando você começa a encontrar, você já começou a realizá-la, e aí quando você até toma consciência de que minha vocação então é essa, você já vê que você já está fazendo isso há mais tempo, né? E a crise meio que você já meio que aprendeu a sofrer, ou você já não tem mais medo do sofrimento e da angústia existencial, porque de algum modo você vai descobrir que ela é parte inerente da vida, mas você sabe qual é o sentido dessa angústia no final das contas. E nesse 4º módulo, como é que a gente utiliza esses conhecimentos para já, né? Então, como dar sentido para a sua vida nesse exato momento, a gente trabalhou na aula 1, a questão do correr atrás do prejuízo, né, desse tempo, da coisa da vocação, imaginando como são os objetivos possíveis que você tenha, para você avaliá-los em imaginação e não perder muito tempo com tentativas e erros, porque você já não tem mais tanto tempo assim para ficar tentando, né? Dá para tentar em imaginação e já perceber que não vai dar, né? Então isso é muito precioso mesmo. E hoje eu queria então fechar, né, isso daqui de algum modo com a aula 1 e 2 desse 4º módulo, colocando a coisa da vocação num sentido mais genérico para todos nós, né? Vocês se lembram que eu falei que a vida humana é feita de idades, né? E as passagens dessa idade são crises, né? Então você sai da infância e vira adolescente, da adolescente e jovem você vira adulto, e adulto você vira idoso. E propriamente falando, é como se fosse um chamado, né? É como se fosse a vocação do ser humano é crescer, no final das contas. É amadurecer, envelhecer e morrer mesmo, né? Não vamos entrar nessas coisas tétricas da velhice, porque não é o nosso foco aqui hoje. Mas a passagem da juventude para a maturidade é uma vocação. A vocação de ser humano. A passagem de você ser um jovem para se tornar um homem e uma mulher maduros. Tá? Então existe essa característica também da vocação, que não é propriamente a sua particular, mas é de todos os seres humanos. O que significa dizer o seguinte, que se você não se torna uma pessoa madura, necas de realização pessoal da sua vocação. And now the end is near. Tá? Porque é aquela coisa, a vocação propriamente dita, ela é uma especificidade de algo mais genérico, que é a do homem maduro. É impossível uma pessoa realizar a sua vocação sem se tornar minimamente maduro. Tá? Isso até explica, por exemplo, gente que encontra a sua vocação e realiza a sua vocação muito antes de alcançar a sua maturidade, ou que não percebe que é preciso se tornar maduro também para poder realizar essa vocação. Isso acontece muito, por exemplo, em artistas muito jovens, sabe? Aquela coisa de ator ou cantor, etc e tal, que é criança, que vem desde a infância, de repente pira na batatinha, sabe? Aquelas coisas meio, sei lá, o Michael Jackson, Justin Bieber, Amy Winehouse, sabe? Aquelas coisas 27 anos. His goal was to write as well as he could, play as well as he could. That's all in the music, man. It was awe-inspiring, but it was like, oh, I guess I'm not all that special. This is what I've always wanted to do. And I said, you better buckle up, because you are not ready for this. Por que você acha que tanto artista se mata aos 27 anos de idade? O que você acha? O cara resolveu todos os problemas da vida dele, de dinheiro, vocação, tudo. E se mata, cara, aos 27 anos. Que diacho é isso? Né? Eu falo assim, diacho é isso aqui? Não é uma pessoa madura para aquilo. Não estava pronta para as responsabilidades da sua própria vocação, do significado daquilo, e não aguenta o peso da maturidade, né? De ser um homem maduro enquanto cantor, etc, etc, etc.
Tá? Então essa vocação para a maturidade é algo que você vai ter de encarar também. Não só dar um sentido para a sua vida aqui e agora, não só correr atrás do prejuízo na imaginação para poder perder menos tempo a partir de agora, mas também você tem essa outra realidade e essa outra necessidade, que é assumir a sua própria maturidade, tenha você já a conquistado, seja você ainda um adolescentão de 30 anos. Tá? E o que é a maturidade no final das contas? Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. Nada mais é do que você assumir a responsabilidade pela sua própria vida, né? Pelas suas escolhas, pelos seus destinos. Se você ainda é o típico adolescente, do qual, sei lá, mora ainda com os pais, né? Você ainda tem gostos muito de infância, né? O que você mais gosta é, sei lá, ficar jogando videogame, fumando maconha, né? Só vivendo aquela vida adolescente, de jovem mesmo, né? Desperdiçando, digamos assim, o teu tempo com essas coisas. É óbvio que o chamado para maturidade implica você começar a assumir a responsabilidade por você mesmo. Eu acho que tenho medo da vida adulta, Lara. Quer dizer, se você tem 30 anos, você ainda mora com seus pais e você depende deles, pessoal, olha, você até pode continuar morando com seus pais, mas saiba o quanto isso é humilhante para a sua maturidade. Saiba o quanto isso pode te ajudar financeiramente e o quanto isso talvez seja uma necessidade financeira para você dar um salto adiante mais na frente. Mas você tem que saber muito claramente, né, a posição que você está, que ela não é ideal e que você está trabalhando para sair da casa dos seus pais de uma maneira melhor do que simplesmente sair e alugar ir para uma república só porque você tem que morar sozinho. Né? Também não é uma solução isso daí. Tá? Mas você tem que assumir a responsabilidade sobre isso. Né? Outra responsabilidade que você tem de assumir, por exemplo, você quer ter filhos, você quer casar, você quer ter família? Case, desgraça. Você está namorando há quanto tempo? Está noiva, está enrolando há quanto tempo? Case, desgraça. Né? Casa? Deve estar com medinho do quê? Casa e desgraça. Mas pode ser que não seja ela a pessoa, pode ser que eu esteja errado, que vai procurar a pessoa certa. Larga a mão. Não tem mais tempo para essas coisas, não. Casa e desgraça. Entendeu? Nunca você vai saber se é a pessoa certa. E mesmo que você sabe que é a pessoa certa, você pode errar tremendamente depois. Entendeu? Vamos separar minhas crianças, os filhos, como é que fica? Assim, ninguém tem garantia de absolutamente nada. Você tem de enfrentar o medo de dar errado, o medo de fracassar. Casa e desgraça, entendeu? Não dá para ficar esperando o momento certo, porque esse momento certo não existe. Né? Você vai ter que arriscar essas coisas. Até essa parte de relacionamento e tal, que pega muito na cidade. O Jota tem uns 88 cursos aí para te ajudar nisso daí. Tá? Vai dar para você achar todas as dicas possíveis para você não se perder tanto com isso e saber o que você tem que prestar atenção. Né? Eu assisti esses cursos, ajudei ele a gravar, e eu tenho certeza assim, que se as pessoas prestassem atenção naquilo que ele está falando, não ia precisar de muito tempo de relacionamento para saber se, opa, é com essa, é com esse, vamos casar, vamos embora. Claro que vai sempre depender do outro também, né, de querer aquilo dali, mas casamento, essas coisas é assim. Cara, não precisa de muito tempo para você saber se vale a pena arriscar a sua vida nesse relacionamento e ter uma família com essa pessoa. Tá? Você vai ter que encarar o medo de que não vai ter pessoa perfeitinha, porque nem você é perfeito também é uma desgraça, né? O outro está pensando a mesma coisa que você, portanto vocês vão ter que se tornar, arriscar juntos no final das contas. Mesma coisa com relação à profissão, carreira, sabe? Não vem com aquela coisa assim de que, sabe, no fundo, às vezes, muito dessa crise dos 30 tem o seguinte, no fundo você sabe o que você quer. No fundo você sabe o que você queria arriscar, mas você tem medo de arriscar, fracassar naquilo, e na hora que você fracassar naquilo, aí sim você fica sem nenhuma alternativa. Tá? Falo isso, até estava conversando com o Jota esses dias aqui, que muito do nosso processo de náufrago era isso. A gente já está há muito tempo que a gente sabe o que devia fazer, mas já estamos aí alguns anos enrolando, porque, se der errado, ferrou. Né? E isso é muito complicado, né? De você não arriscar aquilo que você no fundo quer, de medo de que, bom, se perder isso, aí ferrou de vez. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. Você vai ter de enfrentar o medo de fracassar literalmente, totalmente. Né? Nunca existe fracasso total e sempre vai, depois do fracasso, daquela coisa, depois da chuva, da tempestade, sempre vem, né, um pôr do sol, sempre vem o sol de novo, etc. e tal. A vida é assim mesmo. Né? Então você ser maduro, uma pessoa madura, é você encarar esses medos do fracasso, que no final das contas são a causa do fracasso propriamente dito, porque daí a tua vida vai ser aquela coisa do verso do Manuel Bandeira, a vida inteira que poderia ter sido e não foi. É muito pior fracassar assim do que fracassar tentando e tendo dado errado. Sabe aquela coisa do Frank Sinatra, My Way. And did it my way.
né? Pelo menos fiz do meu jeito, né? Ainda que esse meu jeito fosse todo errado, pelo menos eu arrisquei, né? Pelo menos tive a coragem de ser alguma coisa. Então a maturidade é assumir a responsabilidade pela sua própria condição, pelas coisas que você já tem. Se você é um pai de família, se você é uma mãe de família, assuma a paternidade e a maternidade, tá? Não transfiram a responsabilidade da maternidade e da paternidade para os avós, para babás, para funcionários. Todos eles podem ajudá-lo nisso. Não estou dizendo que você não tem que ter essas coisas. É muito bom que tenha, mas é você que é o pai e a mãe. Nunca deixe essa responsabilidade para outros. Se você trabalha, assuma a responsabilidade do seu trabalho. Se você é um empregado, assuma a responsabilidade e a obrigação de ser empregado. Se você é o chefe, assuma o peso da chefia e da liderança. Se você ainda está estudando, está na casa do papai e da mamãe, assuma a responsabilidade de crescer, de ter de sair da casa dos pais de uma maneira minimamente digna, né? Eu estou falando aqui mais de atitudes do que de algo que você tenha para fazer. A conquista da maturidade significa parar de sair dando seus pulos por aí, de ficar fugindo, de ficar tergiversando, distraindo e assumir a responsabilidade por ser uma pessoa madura que você, na idade, já é e já deveria ser. Há muito tempo, inclusive. Tá? Então, todo esse processo de procura da vocação, de você contar a sua história, etc. e tal, e de dar sentido para a sua vida, não pode ser feito no escuro do seu quarto, nos momentos mais agradáveis do seu dia, no qual você pode parar para pensar a vida e ficar contando e pensando e imaginando. Não. Né? Nós estamos com 30 anos, 30 e poucos anos, e tudo vai ser feito meio que ao mesmo tempo, porque esse é o peso da responsabilidade por ser maduro. Você vai ter que lidar com a sua vocação, você vai ter que lidar com a sua falta de sentido, encarando tudo isso no dia a dia, tudo meio junto, vai ser difícil, vai ser complicado, pode ser arrastado, mas só de você mudar a sua atitude, você vai ver como isso já vai fazer toda a diferença. Tá? Não dá para parar a vida para ir descobrir a vocação, não dá para deixar a vocação para depois porque eu tenho que dar um sentido para minha vida, ou não dá para tentar ser maduro deixando essas coisas de lado. Não. Dar um sentido para o seu aqui e agora já é se tornar maduro em alguma medida. Tá? Correr atrás do prejuízo, procurando atrás da sua vocação, já é assumir a responsabilidade pela sua própria vida também. E a maturidade implica, no primeiro momento, simplesmente ser responsável por aquilo que você já é, pelo lugar do mundo que você ocupa. Seja você um filho ou um pai, seja você um empregado ou um chefe. Não importa o que você faça da sua vida, tem responsabilidades, obrigações e deveres decorrentes pelo fato de que você ocupa esse lugar e esse papel no mundo. Seja responsável por isso. Faça da melhor maneira possível, porque isso é ser maduro, isso é responder à vida adulta na qual você já está e há muito tempo, no final das contas. Só de fazer isso, a questão vocacional já vai começar a se tornar muito mais clara do que parece. Enfim, espero que o curso tenha jogado bastante luz aí para você, pelo menos para, às vezes, consolar, né? Às vezes ter mais consciência do que se trata. Também espero que ele tenha trazido alguns problemas, que você enfrente dificuldades com relação à questão vocacional, porque eu sei que é algo mais do qual nós estamos mais distantes ou mais entortados. Espero que o curso tenha trazido os instrumentos para você, pelo menos, começar a enfrentar isso daí. E também elementos para você lidar com o aqui e agora, com o já, com essa questão do tempo passando e essa angústia crescente. Se o curso atingiu esses objetivos e você ter tomado consciência e adquirido esses instrumentos, já me dou por satisfeito com ele. Né? Para além dele, obviamente, o site está recheado de outras coisas que vão te ajudar para isso, porque o site Náufragos é para isso mesmo, além dos contatos pessoais que você pode ter comigo, com o Jota, pelo site mesmo, pelos canais aí que você tenha à disposição do nosso trabalho. Ok? Espero que tenha sido produtivo para você. Deus os abençoe. Até a próxima. Yes, it was marvelous.